Olá pessoal do BRM Nova York, mais um episódio aqui com o queridíssimo Alfredo Soares. Tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo, Alfredo. Não, no último episódio lá no Diga Aí, você me deu umas porrada quantidade de... pior que cresceu pra caramba, cara. Aí sim. Felizmente não à toa a gente tá aqui em Nova York agora, não como o Diga Aí, mas com o BRM Podcast, viramos um canal muito maior. Alfredo, deixa eu te perguntar, primeira vez no BRM? Não, acho que eu já tô há 3 anos. 3 anos no BRM? Sim. Pô, que legal, cara, que legal. Como um cara que entende muito da questão de exposição, de marketing, de comunicação, o quanto um evento como esse você considera importante para a gente mostrar para o mundo o que é o Brasil fora o Eixo de São Paulo? Eu acho que a coisa mais importante, assim, acho que uma coisa que me chamou muita atenção esse ano foi abrir o evento falando de comunicação, né? Teve um painel ali falando de comunicação e educação e como isso tem construído os mercados, construído oportunidade, novos negócios. Agora, o mais importante, eu acho que é essa agenda. Né? É a agenda de a gente estar indo para o 4º, 5º ano seguido do Brasil, marcando presença aqui em peso em Nova York. E acho que aqui começou, né, essa história de Nova York, pelo menos eu venho há 6 anos. Né? Quando você começa a vir, era uma coisa muito restrita. Sim. Era difícil acesso, era muito fechado, era muito tech até. E hoje você vê o mercado de empresário brasileiro participando dessa semana aqui. Sem dúvida, então, da Brasil Tech Week, a gente hoje vê uma Brasil Week. Sim, ou seja, o brasileiro dedicando a agenda para fazer relacionamento, para vender Brasil, para falar de mercado. E acho que a Apex lidera muito bem isso, principalmente trazendo esse mercado emergente, trazendo essas capitais empreendedoras brasileiras para a pauta. Então, acho que, cara, como comunicador, a importância é absurda de ter essa agenda anual e de ter essa força, e não só aqui, mas a Apex fazendo esse momento aqui, mas aterrissando lá no Brasil com as edições brasileiras. Com as edições brasileiras que tem São Paulo, enfim, tem Brasília, tem vários outros lugares. Enfim, você tem uma grande empresa, G4, né? Estava até batendo papo aqui com o Thales, que vem crescendo, então tenho certeza que você também está sempre se comunicando com um investidor estrangeiro. Como que esse cara olha o Brasil hoje, Alfredo? Cara, eu acho que tem várias perspectivas. Eu acho que eles olham o Brasil, obviamente, como um país com um grande mercado endereçado. Ok. Um país com bons founders, né? Hoje a gente tem founders do Brasil liderando grandes empresas. O que são os founders do Brasil? Você tem o Bloise, você tem o Mariano, o Geraldo, você tem o André Esteves, que é respeitado no mundo todo. Então, assim, você tem uma geração, você tem os meninos da Brex, que são brasileiros, tem o Vitor Lazar. Então, você tem hoje brasileiro em cadeiras importantes e influentes do mundo de investimento, do mundo de startup. Então, assim, os investidores gringos fazem muito dinheiro com o Brasil. É um país muito rico no agro. O agro brasileiro é a vitrine para o mundo inteiro. Então, eu acho que, obviamente, a gente tem que transbordar o agro, a gente tem que transbordar outros mercados. Claro, aquilo que a gente entende muito forte, né? Exatamente, a gente tem que passar isso. E eu acho que o investidor, ele olha para o Brasil com essa ótica de, eu tenho bons empreendedores no Brasil, eu tenho um grande mercado endereçado, e aí, naturalmente, como tudo na vida, a famosa matriz SWOT, né? Mas quais são as ameaças, as fraquezas aqui? Então, você tem uma questão de volatilidade política muito grande, tem uma questão tributária que preocupa muito eles, você tem algumas questões, mas que vêm buscando evolução. Eu acho que é natural que o Brasil, no momento, não tem uma visão clara do investidor gringo, né? Ele quer uma estabilidade um pouco maior, mas ele nunca deixa o Brasil de fora da mesa. O Brasil está sempre na mesa, está sempre olhando os negócios brasileiros e está sempre de olho nas oportunidades. E, cara, isso é tão louco que eu acho que a gente entrevistei aqui hoje, 7, 8 pessoas, todo mundo falou isso. Como o potencial do Brasil é gigantesco, só que a gente ainda precisa levar um pouco mais desse tipo de informação que está aqui para o investidor, para ele ter até mesmo a segurança. Óbvio que a gente tem que melhorar todo o aspecto público lá, indiscutível, não precisamos entrar aqui. Agora, deixa eu inverter a pauta aqui. Deixa eu pegar aqui, pensa o brasileiro agora. O que o brasileiro precisa fazer mais? Eu não estou falando do político, aí a gente sabe que coisa pra cacete para fazer. Mas pensa o brasileiro, o empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro. Como que ele expõe mais as potencialidades dele? Eu estava aqui com os meninos de Santa Maria de Itibá, uma cidade pequenininha no Espírito Santo, que os caras vieram brincando em resolver o problema do ovo nos Estados Unidos. O que mais pessoas como essa precisam fazer para estar nesse tipo de local e alavancar de verdade o que o Brasil tem de melhor? Eu acho que é abandonar a síndrome de vira-lata, entender que a forma que a gente pensa e como a gente está preparado em termos de reação, a volatilidade, a instabilidade, né? Aquela coisa do brasileiro não desiste nunca. Isso cada vez mais o mundo ele está entrando numa crise que o Brasil foi forjado. Essa instabilidade, essa coisa. Então o brasileiro, ele na verdade foi desenvolvido, ele foi criado
na realidade do mundo atual. Né? O mercado americano de varejo, pô, sempre teve muita demanda, então sempre foi aquela coisa, dá desconto, tá? Por quê? Porque é um mercado que sempre teve muita demanda. Aí do nada o cara não tem demanda, do nada o cara tem problema de mão de obra. Cara, isso é problema que a gente vive há 50 anos. Verdade. Então, eu acho que o brasileiro, tanto é que quando você vai para os C-levels de empresas grandes, multinacionais, quase a maioria você tem brasileiro na cadeira de liderança. Porque o brasileiro ele tem uma visão, um jeito de pensar muito diferente que vem dessa dinâmica do nosso país. Então, cara, eu acho que é muito mais largar esse espírito de vira-lata e o brasileiro começar a alocar tempo e esforço para construir coisas fora do Brasil. Bacana. E assim, você tem hoje o Ricardo Faria fazendo uma revolução do ovo global. Você tem hoje a Marfrig fazendo uma indústria de 180 milhões de dólares lá na Arábia. Então, assim, a gente, às vezes, não tem tanta agenda ou protagonismo dessas coisas. Mas o Brasil já está... O empreendedor brasileiro já está muito fora do Brasil. Tá. Mais do que a gente imagina. Eu tenho certeza disso, tá? Mais do que a gente imagina, mais do que a gente às vezes até tem acesso. Uma última pergunta aqui. O G4, ele leva educação, né? E eu vou dizer que ele permitiu uma educação de qualidade em assuntos, principalmente que não chega a todo mundo, como, por exemplo, gestão. Tornou um acesso mais fácil, por assim dizer. Quanto o papel da educação é relevante nisso que a gente está falando? Esse tipo de educação. É fundamental, né? Porque eu acho que através da educação, ela nada mais, nada menos, ela é do que ela dá uma direção, ferramenta e principalmente trazer frequência na mensagem. Para pensar no colégio, você aprendeu tabela periódica durante a sua formação inteira. Então, a frequência da mensagem, ela cria consciência. Então, a educação, ela nada mais, nada menos é do que você pegar uma informação e repetir ela e trazer ela de forma diferente a ponto que você consiga criar consciência na cabeça das pessoas. E esse é o papel do G4. É criar essa consciência na cabeça do empresário, é renovar a ambição, é mostrar para ele que pode dar para construir, que ele pode criar um negócio, que apesar dele ser dono, ele pode criar um negócio com gestão profissional. A gente quer, cara, que o empresário, ele pode fazer algo grande na raça, mas gigante só na estratégia. Que irado isso. Então, acho que é falar, cara, o brasileiro tem a raça, ele tem a vontade, ele tem a disposição. Se ele tiver a ferramenta, o modelo de gestão, ele vai fazer muito mais coisa gigante. O brasileiro carece muito de gestão, né? Cara, mas por causa disso, porque, volto a dizer, porque ele ganha muito dinheiro sem fazer gestão por causa da raça, por causa da disposição, por causa da oportunidade, por causa desse instinto brasileiro de não desisto nunca. Então ele ganha dinheiro. E aí, cara, quando tu ganha dinheiro, você fala, porra, se eu conseguir assim, pra que eu preciso fazer diferente? Loucura. E aí no G4 a gente percebe que o pessoal, o empresário vai pra lá e ele fala assim, porra, mas se eu mudar só isso aqui, mas se eu perder aquela coisa de ter um cara de 30 mil e contratar um cara de 100 mil por mês, quanto esse cara vai trazer de crescimento para a empresa? E às vezes em uma situação tributária ele gera 10 milhões de... Legal. Então é basicamente isso, cara. Não é a fórmula mágica, a gente só é um estímulo. Esse é o detalhe. A gente lembrar que não existe fórmula mágica, é exatamente trabalhar e conhecer mais. Fredão, muito obrigado, tá, velho? Tamo junto pelo seu papo aqui comigo. Valeu, galera, mais um episódio completo. Obrigado, um abraço.